Opa, professor Felipe Fontoura, e nessa aula a gente vai aprender a estruturar, vai aprender também a analisar e quem sabe até modelar um banco de dados. E por que isso é importante? Porque qualquer programador deve aprender a modelar, ler e principalmente interpretar bem uma estrutura de banco de dados, tá certo? E uma estrutura de banco de dados é a forma como o problema barra solução foi modelado para responder às perguntas do negócio. Como assim, professor? Que negócio? Veja só esse exemplo de um modelo entidade relacional do meu software, no caso o software YesChef, que é um software de gestão empresarial de bares, pizzarias, restaurantes, etc. Tá certo? Não se assuste com o tamanho desse modelo de entidade relacional, porque quanto maior é o negócio, quanto maior é o problema que você está resolvendo, mais complexo tende a ser esse modelo, esse diagrama. Só que vamos entender primeiro o processo, legal? Primeira coisa, primeiro o cliente ele começa a comentar sobre os problemas que ele possui, tá certo? Sobre as necessidades, sobre os requisitos. E então, o analista, tá certo? Ele vai fazendo um levantamento de requisito de negócios, tá certo? Então, normalmente esse analista escuta o que o cliente comenta, anota, tá certo? Grava. Então ele passa por um processo seguinte de documentação. Então ele registra num documento formal o que ele escutou, e aí existe um processo, até se você quiser saber mais a fundo, chamado UML. Ele pode documentar nesses diagramas ou pode fazer uma documentação textual, narrativa, tá certo? Então ele passa por o processo seguinte de modelagem. Assim que ele modela, ele cria o modelo de entidade relacional, que, como você viu nos slides anteriores, é um modelo que representa todo o negócio do cliente e a forma como esse analista entende que ele pode resolver aquele problema. Ou seja, ele pode registrar, ele pode extrair diversas perguntas e também respostas, tá certo? Ele gera então uma primeira versão que volta para o processo seguinte e ele fica nesse processo até que todas as respostas que o cliente deseja estejam respondidas. Então, ele dá esse modelo de entidade relacional como validado e já pode iniciar o processo de desenvolvimento, tá certo? E o modelo de entidade de relacionamento, ou MER, ou relacional, como eu até comento, ele representa uma forma abstrata a estrutura que possuirá o banco de dados da aplicação. Ele é um documento de como as inúmeras entidades do modelo se relacionam e respondem às perguntas barras respostas do negócio, criando então o que eu chamo de inteligência. Porque afinal, quando o negócio ele tem os seus dados e tem os dados respondendo a várias perguntas, as pessoas que estão envolvidas nesse processo, as pessoas do negócio, ou seja, o seu cliente, o cliente, no caso desse modelo entidade relacional, ele pode extrair então e criar inteligência. E para a gente começar a entender esse processo, antes da gente começar a entrar aqui em termos técnicos e tudo mais, vamos entender o seguinte: assim como no mundo real, o modelo entidade relacional ou de relacionamento representa entidades físicas, que seriam cada quadradinho desse aqui que a gente está vendo, tá certo? Essas entidades físicas, elas podem ser, por exemplo, clientes, produtos, estoque, quem sabe, tá certo? E abstratas, venda, compra, pedidos. Ou seja, essas entidades, elas representam um grupo de problemas associado a um domínio, que no nosso caso a gente batizou esse domínio como empresarial. Afinal, essas entidades, ela representa um problema que normalmente está envolvido em empresas. Essas entidades, elas podem ser dos tipos fortes, tá certo? Ou seja, independem da existência de outras entidades, ou seja, por si só existem, como, por exemplo, cliente, fornecedores, contatos e assim por diante. Ou então, elas podem ser fracas, que dependem da existência de entidades fortes para existir, como, por exemplo,
uma compra, uma venda, ou seja, para que exista essa relação de compra e venda, é necessário que existam então esses clientes e fornecedores. Já que uma entidade existe e ela pode ser, como a gente aprendeu, forte ou fraca, a gente deve entender, identificar o relacionamento entre elas e qual é o seu nível e tipo, ok? E esses relacionamentos, eles podem ser do tipo relacionamento 1 para 1, relacionamento 1 para N ou 1 para muitos, ou então relacionamentos N para N ou muitos para muitos. E cada relacionamento ele possui algo chamado de cardinalidade, tá certo? Isso é o número de elementos do conjunto que ele está relacionado. No nosso caso aqui, 1 para N, enfim, deu para entender aí com essas ligações. E deixando esses relacionamentos mais explícitos, tá certo? A gente pode então entender as entidades, como por exemplo, a ação de cada relacionamento nessa cardinalidade. Vamos fazer o seguinte exercício. Então a gente sabe que a gente tem uma entidade cliente, essa entidade cliente possui contato, assim como o cliente realiza pedidos gerando lançamentos, como a gente viu até na nossa planilha de exercício. Então, se a gente parar para pensar, a gente tem um cliente que ele pode possuir vários contatos, não é mesmo? Afinal, uma empresa ela é formada de pessoas e não faz sentido nenhum eu somente possuir lá um contato. Então, eu tenho que dar a possibilidade de possuir N contatos. Assim como o cliente, a gente espera que ele não realize somente um pedido, não é verdade? Afinal, a gente espera que ele realize muitos pedidos. Então, esse cliente, que no caso ali é representado pela entidade azul, ele pode realizar vários lançamentos ou muitos lançamentos. Assim, a gente pode também olhar novamente na nossa planilha de exemplos, a gente pode verificar que nesse caso específico de cliente e fornecedor, esse relacionamento, podemos dizer assim, ele é um relacionamento do tipo, entre aspas, fraco. Vamos dar uma olhada. Se você perceber, nessa planilha de lançamentos, a gente tem uma identificação de cliente e de fornecedor, ora existente, ora não, para cada registro. Então, se a gente for verificar ali, por exemplo, no ID de registro de lançamento número 1, ele possui um ID de conta 1, ID de categoria 1, não possui nenhum cliente associado e possui um fornecedor. Por sua vez, então, a gente pode identificar que o relacionamento desses clientes e fornecedores é um relacionamento fraco. Não necessariamente necessita existir, ok? Um cliente ou um fornecedor para que eu lance alguma coisa. E faz total sentido, porque ora eu estou vendendo, ora eu estou comprando, não é verdade? Então a gente pode representar então esse relacionamento executando a seguinte notação: 1 para N, possui 1 para N, e no caso o cliente possui N contatos, né? Então ficaria 1 para N e possui 1 para N. No caso o cliente ele pode possuir 1 para N pedidos, mas de lançamento ele pode possuir 0 para N. Ou seja, para um lançamento existir, ele não é necessário que um pedido seja realizado, como a gente já viu, já que os lançamentos são todos os movimentos financeiros da empresa, como por exemplo o salário, combustível ou até mesmo ela pode colocar lá algo como um prejuízo, ok? Então, fica a seguinte pergunta. A anotação, então a gente tem essa anotação aqui, ela é uma anotação, podemos dizer assim, didática, né? E a pergunta que fica é: como que a gente pode deixar um diagrama de uma forma mais compacta? Ou seja, como que a gente consegue trocar a anotação que foi proposta por um cara chamado Peter Chen em 1976, que, aliás, como eu comentei, é uma forma muito didática de enxergar o modelo de entidade e os seus relacionamentos, que até existem ali verbos de ação. E como que a gente pode deixar isso de uma forma mais compacta? Que é a forma que você, programador ou programadora, vai ler quando você receber provavelmente um modelo entidade relacional que foi produzido pela equipe de analista de negócio.
ok? Então entra aqui a notação ERD e não fique preocupado aí com todas essas notações, com todo esse processo que eu estou construindo aqui com você, um processo de entendimento que depois vai ficar mais claro porque existe o tal ali pezinho de galinha. Ok? Então vamos lá. Então a gente tem primeiro a cardinalidade, que representa o número máximo de vezes que aquela condição pode ser executada, ou melhor, executada não, ela pode estar contida na entidade, porque execução denota aí a execução de um programa, por exemplo, que não é o caso. Então, a notação, quando eu tenho somente um risquinho, representa a notação 1. Quando eu tenho lá o vulgo pezinho de galinha, a gente tem a notação de muitos. E para que a gente possa fazer um, entre aspas, ajuste fino, ou seja, a gente representar o número mínimo de vezes que aquilo pode ocorrer, a gente então representa a ordinalidade, que seria 1 e somente 1, 0 ou 1, ou seja, a bolinha ali significa que pode ter 0. O risquinho representa 1 ou muitos, o risquinho junto com aquela arvorezinha ou pezinho de galinha. E no caso, a bolinha com o pezinho de galinha seria 0 ou muitos. Ou seja, com a cardinalidade e a ordinalidade, a gente consegue representar então muito bem, de uma forma compacta, o que esse diagrama aqui, que seria o diagrama didático, que no caso lá o Peter ele sugeriu, ok? Então, nesse caso, a gente poderia facilmente substituir essa notação, ok? Por essa. Então, a gente poderia entender que um cliente possui N contatos, não é verdade? Então, a gente está fazendo aqui, primeiro, só para você poder entender a relação de cardinalidade. Depois, a gente vai fazer a de ordinalidade. Legal? Então, nesse outro relacionamento, a gente tem um cliente que pode realizar vários lançamentos. Essa é a forma cardial de representar, da cardinalidade, o processo. Só que agora a gente precisa colocar a quantidade mínima de vezes que isso acontece. Legal? Que vai ser representado, então, pelo aquele tracinho que representa que um contato tem que possuir obrigatoriamente um cliente, ou um cliente pode ter um ou mais contatos. No caso do lançamento, um cliente, ele pode ter ou não mais de um lançamento, ok? Como a gente pode ver aqui destacado com essas setas. Já que a gente tem esse processo, esse diagrama dessa forma um pouco mais compacta, a gente então pode eliminar aqueles verbos de ação, como por exemplo possuir e realizar pedido, ficando então dessa forma. Legal? E claro que a gente pode ainda simplificar ainda mais, deixando dessa forma, que é a forma ou o diagrama que normalmente você vai entender. Claro que esse diagrama é um diagrama muito simples, ele está sendo representado aqui por 3 entidades, né, o modelo entidade relacional, mas já vai deixando você muito mais acostumado para ver ou ler, por exemplo, aqueles diagramas maiores que eles são representados dessa forma. Legal? Eu sei que esse tema é um tema que muitas vezes confunde a cabeça das pessoas, tá certo? Mas como eu comentei para você, eu quero te expor o mais cedo possível a essa condição de poder não só ler, como interpretar e quem sabe até criar o seu, ou seja, modelar. Essa é uma habilidade que você não vai conseguir num instalar de dedos. É uma habilidade que primeiro requer entendimento do domínio do problema. Porque se você não tiver nem entendimento do domínio do problema, vai ficar muito difícil você conseguir entender as entidades que estão envolvidas ali, quanto mais o relacionamento. Se eu disser, por exemplo, para que você modele o domínio seguro de automóvel, talvez tenha algumas nuances ali de um seguro de automóvel, como por exemplo, sinistro, né? Palavras específicas e ações específicas que faz com que você não tenha um entendimento, por consequência não modele. Então a primeira coisa que você precisa procurar fazer é ter a experiência necessária naquele problema, ou pelo menos ter a experiência em escutar, entender o que um cliente fala ou uma pessoa fala, por assim então
modelar, legal? Então, para que a gente possa fazer e exercitar essa situação de ler, interpretar e modelar, a gente vai fazer aqui um pequeno exercício. E o pequeno exercício vai ser você pensar, então você vai pensar nesse domínio, eu já vou passar para você qual vai ser o domínio, legal? Você vai documentar esses domínios, então você vai pensar e documentar. Como que você vai documentar? Você pode documentar de uma forma narrativa, então você pode fechar os olhos e imaginar aquela situação que eu vou passar do domínio para você acontecendo. Assim, essa é a forma que eu mais consigo fazer. Então, às vezes as pessoas, nossa, aquele maluco só fica andando de um lado do outro para a sala, lousa ou papel tudo rabiscado. Então eu vou pensando, olha, eu fiz tal coisa, daí eu cheguei lá, eu fiz outra coisa e eu vou imaginando, eu fecho os olhos, consigo fazer isso de uma forma bem mais fácil. E depois que eu conseguir documentar, ou seja, eu vou organizar todo aquele documento que normalmente está uma bagunça, está lá rabiscos, anotações, eu vou refinando esse documento até que eu consiga modelar. Depois que eu modelei de uma forma, primeiro, rabisco, eu vou colocando ali, eu não me preocupo com notações, não me preocupo com nada, e simplesmente vou colocando ali quadrados e relacionamentos, ou entidade de relacionamento. Depois eu penso se aquilo é 0 para 1, 1 para muitos, muitos para não importa. Daí então, depois que eu fiz esse processo, estou contente com ele, ou seja, volto, penso documento, daí sim eu invisto a minha energia em criar um modelo de entidade relacional. Legal? Então, vamos lá. Você vai fazer isso em 3 partes, esse exercício. A primeira parte é pensar e documentar. Legal? Depois que você estiver totalmente satisfeito com essa documentação, você vai pensar naquele formato didático, até no caso lá que foi proposto por Peter Chen, você vai criar então um modelo relacional, ou seja, você vai colocar as entidades, os seus relacionamentos e os seus verbos de ação. Depois que você fez isso, então você vai criar no modelo entidade relacional, que é a forma compacta que você já viu até agora. Legal? E o domínio que eu vou propor para você modelar e resolver o problema, é o domínio biblioteca. Quem nunca foi, por exemplo, eu já fui várias vezes na biblioteca emprestar um livro, então o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai pegar papel e caneta, não vai mexer com o computador, não vai fazer nada, vai sentar na mesa, vai fechar o olho, melhor estilo Chico Xavier, né, que a gente brinca, que você vai apoiar o cotovelo na mesa, colocar a mão lá na testa e você vai sentar o bumbum na cadeira e vai pensar. Então você vai pensar, bom, eu sou um aluno, eu cheguei na biblioteca, o que será que tem na biblioteca? A biblioteca tem livros, bom, se eu estou lá então eu sou um usuário, eu vou chegar por uma bibliotecária, vou realizar um pedido, esse livro provavelmente ele é separado por seções. Então, o que eu fiz? Para te ajudar, eu criei uma relação de possíveis entidades que você pode conter nesse diagrama. Tá certo? Então essas são as entidades mínimas. Se você quiser sofisticar esse modelo entidade relacional, você fica tranquilo, tá certo? Mas as mínimas entidades que devem conter nesse domínio são essas: usuário, ou seja, a pessoa que empresta, o empréstimo em si, uma relação livro-empréstimo. Então, a primeira coisa que eu sugiro você fazer aqui é fazer a identificação das entidades fracas e fortes, ou fortes e fracas. No caso, eu vou dar um exemplo para você. O usuário é um relacionamento, é uma entidade forte, porque o usuário por si só, ele existe, ele não precisa das outras coisas para existir. Uma pessoa pode passar a vida inteira sem entrar numa biblioteca. Assim como um livro, ele pode passar a vida inteira sem sair de uma caixa, ele não precisa de uma biblioteca para existir. Legal? E depois pensar ali nas entidades que são umas entidades fracas, que elas precisam das fortes para existir. Depois que você fez isso, você vai fazer aquela modelagem lá, quadradinho, bolinha, enfim, você escolhe que você vai representar as entidades. Normalmente as entidades são apresentadas por um retângulo, você vai fazer esses retângulos e depois você vai passar essas linhas para ver o que está relacionado com o quê. E depois fazer os verbos de ação. Legal? Então, o que você vai precisar fazer é criar um diagrama modelo entidade relacional em notação ER, que é aquela notação simplificada que a gente passou. Eu estou anexando aqui abaixo dessa aula a resposta desse exercício.
Então você vai fazer o quê? Você vai fazer ao máximo, você vai tentar ao máximo resolver esse exercício e depois que você resolver e se dar por satisfeito ou satisfeita, o que você vai fazer? Você vai olhar a resposta e vai bater. Claro que pequenas diferenças podem surgir ou você de repente pode sofisticar o negócio, tá certo? Mas o que você precisa fazer é entender se você for capaz de sair do que estava na cabeça, ou seja, daquilo que você escutou de um possível cliente, para um modelo de entidade relacional claro, em que existem as entidades estão bem representadas e elas estão bem relacionadas com a cardinalidade e a ordinalidade, ou seja, saber se ela é uma relação de um para muitos e, no caso, essa relação, em que ordem ela está. Se ela pode ter zero ou muitos, ou um ou muitos, e assim sucessivamente, como eu já expliquei para você. Legal? Você pode, fica à vontade em não só consumir o meu material, mas na internet existe N materiais focados só nessa situação, caso você tenha dúvida. Legal? E falando em dúvida, você sabe que se você tiver, você tem a videoaula aqui, permanecendo essa dúvida, assista de novo. Como eu comentei, não vai ser com uma aula aí de 20, 30 minutos que você vai conseguir virar o mestre Jedi da modelagem, porque como eu comentei, a modelagem exige muito treino. Existem até, por exemplo, disciplinas de doutorado, programas de doutorado que visam somente essa parte de modelagem. Então, de novo, não vai ser numa videoaula, não vai ser na minha aula, por mais didática e boa que essa aula seja, essa capacidade de modelar significa que você precisa ter uma capacidade de abstração primeiro. E se você não tem essa capacidade de abstrair o problema e isolar esses problemas, a anotação é uma mera formato de escrita. Assim como se você não tem a capacidade de abstrair e entender as coisas, você tem um pouco mais de dificuldade, por exemplo, em realizar lá uma fórmula matemática, em entender e realizar um problema de física. Tá certo? Então, você percebe que muitas vezes o problema das pessoas não é com o diagrama, não é com a anotação, mas sim essa capacidade. E essa capacidade, ela só vem com treino. Legal? Assim como a lógica de programação, por exemplo, só vem com treino. Não tem mágica, tá bom? Então, o que eu quero dizer, não fica chateado, não fica chateada se você não conseguir fazer de primeira, se não sair de jeito nenhum. O importante é o treino. E assim que você for treinando, assim que você for modelando, tá? Faça exercícios com outros domínios, invente um domínio, você vai ter então a capacidade de modelar. Essa capacidade é uma capacidade extremamente importante, até porque você precisa cada vez mais entrar nesse processo junto com o analista, se você estiver numa empresa de um porte um pouco maior, ou então ser até o analista. Então esse trabalho vai exigir muito de você. Quando você sentar num cliente, ou até se estiver fazendo um freelance, né, fazendo um produto, quem sabe, você precisa ter essa capacidade bastante afiada. Legal? Então vou ficando por aqui. Então não esquece de rever essa aula, não esquece de sanar as dúvidas e fazer então o seu diagrama. Bacana? Então vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.